Eu saúdo a todos com a gloriosa paz do Senhor, amém. Antes de mais nada, eu quero pedir para vocês me sigam nas minhas redes sociais, no canal do YouTube, tá? Faederson Moraes de Lima, me segue lá. Lá eu sempre estou postando conteúdos sobre a palavra, né? Versículos bíblicos, pregações, algumas frases motivacionais de outros pregadores, outras pessoas que levam a palavra de Deus para a sua vida, né? Algo aquilo da parte de Deus para vocês. Me segue também nas minhas redes sociais, no Instagram, Faederson Moraes, no Facebook também, Faederson Moraes, no Quai também tenho uma conta. Me segue lá, gente, vamos ajudar aí a espalhar cada vez mais, né, a palavra do Senhor, que o mundo necessita. Eu queria deixar para vocês aqui um versículo de meditação, esse dia de hoje, que está em Jeremias 29, 12, que fala a respeito da oração. Vai dizermos assim: então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. Nós sabemos que a oração ela é a chave da vitória, né? Nós sabemos que sem oração nós não conseguimos vencer as batalhas diárias, os obstáculos. A oração para a gente se conectar com Ele, se aproximar mais e conseguir levar a Ele tudo aquilo que a gente está passando, que a gente deseja. E muitas das vezes a gente acha que as nossas orações, Deus não ouve, Deus não atende, pelo contrário, Deus atende, Deus ouve todos nós. Ele ouve todos nós e reconhece todos nós. Pode estar orando milhões de pessoas ao mesmo tempo, que Ele vai saber quem é cada um e reconhecer a cada um pelo nome e pela voz. Saber do seu problema. Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Que a gente tem vezes que a gente pensa que a oração da gente não vale, a gente acaba procurando outras pessoas, né? Pastores ou outros pregadores, até uma pessoa, um louvorista, alguém que tem um cargo eclesiástico além, né? Porque a gente acha que eles têm um poder maior do que o nosso. Mas pelo contrário, Deus ouve todas as nossas orações, não só a deles, né? Claro que na Bíblia vai dizer que onde houver 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei no meio, derramando, né, a glória e a unção. Com 2 ou 3 em oração, orando pelo mesmo propósito, chega mais próximo de Deus, mais rápido, né? Porque nós temos o primeiro céu, que é esse céu onde a gente vê, né, as nuvens. Nós temos o segundo céu, onde está ali a guerra celestial, né, que estão os anjos, que estão os demônios, os principados, as potestades, estão todos ali no segundo céu. E o terceiro céu é onde o apóstolo Paulo vai falar na carta dele lá de Atos, que ele foi levado até o terceiro céu, né? E esse é o terceiro céu onde Deus está. Então, tem uma passagem bíblica que o profeta estava orando, pedindo para Deus e tal, e aí a oração dele chegou até as narinas do Senhor, né? Deus gosta muito de usar isso, que quando o clamor ele é de coração, o clamor é verdadeiro, chega até as narinas do Senhor como incenso suave. E vai falar na palavra do Senhor que esse profeta ele clamou muito e Deus ouviu o clamor dele e mandou a bênção. Só que a bênção não chegou, porque ela parou no segundo céu, porque o inimigo ele tentou roubar. Aí Deus mandou um anjo para guerrear contra o inimigo, para a bênção descer. E o inimigo não permitiu e estava ali aquela guerra, aí Deus mandou o anjo Miguel, que era o anjo de guerra, né? Que é um dos anjos mais poderosos que tem no céu. E foi aonde que a bênção desceu. Então, irmãos, quando a gente está entre 2 ou 3, é mais forte sim a oração.
Mas não quer dizer que a sua oração sozinho no seu quarto, quietinho, Deus não vai ouvir. Deus diz na Bíblia que quando você está com algo, com problema, entra no teu quarto e ora. O teu secreto, lá eu te ouvirei. No livro do apóstolo Tiago, do apóstolo de Cristo, Tiago, ele vai dizer no capítulo 5, no versículo 17, que Elias, fala do profeta Elias era um homem como nós, era um ser humano, como qualquer um outro. E Elias ele tinha tanta autoridade em oração que ele orou pedindo para Deus para que não chovesse naquela terra. E Deus atendeu a oração dele, não choveu naquela terra durante 3 anos. Mas para vocês verem o poder da oração daquele homem. Ele sozinho orou e Deus operou. Não que a gente vai orar para fazer uma coisa má para o outro, que Deus vai atender. Não, não é isso. Mas aqui, nesse contexto aqui, no livro do apóstolo Tiago, Deus está falando sobre uma certa situação que teve. Eu aconselho até os irmãos meditar no capítulo todo, que vocês vão entender o porquê. Não vou me estender muito, que o foco daqui é a oração. Mas só para vocês terem noção que você orar para não chover e ficar 3 anos sem chuva. Você tem noção do que é isso, o poder da oração? Em Marcos, Jesus vai dizer bem assim, no livro do apóstolo Marcos, e no capítulo 9, versículo 29, vai dizer bem assim: Jesus respondeu: esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio de oração. Você está vendo o poder que tem a oração? O diabo ele não tem medo de quem prega a palavra. Claro que se você pregar a palavra verdadeira, dentro do propósito de Deus, em jejum e oração, em consagração, o inimigo vai temer sim a palavra, porque a palavra, a verdadeira palavra, é aquela que liberta. Então o inimigo vai temer. Mas se você não tiver uma vida em comunhão com Deus, Deus vai te usar, porque independente do que você está fazendo, Deus tem propósito com aqueles que estão te ouvindo. Deus tem propósito com aquelas pessoas que foram naquele momento ali para ouvir a sua pregação, para ouvir o que você ia falar. E Deus fala com ele através da sua vida. Deus usou um jumentinho para falar com aquele homem, que o anjo estava com a espada aposta. Se ele andasse mais um pouquinho, o anjo ia matar. E ele falou, imagina se ele não tivesse dado ouvido o que o jumento falou naquele momento. Então, independente, Deus usa o que ele quer falar com você. Mesma coisa quem louva. Você acha que o diabo tem medo de quem louva? Pelo contrário, ele não tem medo, ele tem raiva. Porque o louvor, que todos sabem que o diabo ele era um levita no céu. Então o diabo, ele, quando é um louvor consagrado a Deus de todo o coração, humilde, sincero, o inimigo ele treme sim, mas não por isso, porque tem uma busca, tem oração. Tudo no reino de Deus depende da oração. Então aqui no livro de Marcos vai falar que esse tipo de espírito ele só vai ser expulso através de oração. Então o diabo não tem medo de quem está pregando, ele não tem medo de quem está louvando, ele tem medo é de quem está ali de joelhos orando. Porque ele sabe que através daquela oração, daquele choro, Deus vai se inclinar para a terra e vai ouvir. A Bíblia vai falar que, eu não lembro aonde que é a passagem, se alguém souber quiser colocar aí no vídeo, aí nos comentários, eu vou agradecer.
vai dizer que Deus estava ali, olhando com a cabeça curvada para a terra, procurando alguém sincero e correto diante dele e não encontrou ninguém. O que ele queria? Ele queria uma pessoa que larga tudo que está fazendo para tirar um minutinho com ele, para orar, para buscar. Ele olhou e não encontrou. Então, meus irmãos, hoje a gente acha que só é usado aquele que tem teologia, aquele que prega bem, ou aquele que canta bem, ou que toca bem. Não. É usado é aquele que verdadeiramente entrega sua vida a Cristo, abre mão de tudo para caminhar com Ele. Mas o que é abrir mão de tudo para caminhar com Ele? Não é você largar de trabalhar, não é você largar de sair, de se divertir, não é você largar sua família, não é você virar inimigo do mundo para caminhar com Cristo, não. Porque não foi isso que Jesus pregou quando Ele veio à Terra. Quando Jesus veio à Terra, Ele amou os enfermos, Ele amou os pecadores, Ele amou aquela mulher prostituta, Ele amou aquela mulher samaritana, que era errado na época Ele fazia isso. Deus pede que a gente largue os preconceitos, largue as críticas, largue as fofocas. Deus quer que a gente, no nosso serviço, a gente largue o medo, porque está trabalhando, o patrão pode achar ruim. Deus quer isso. Se você perdeu o emprego porque você levou a palavra, não se preocupe, Deus vai te abençoar com outro melhor. Se Ele não te abençoar com outro melhor, Ele vai fazer o seu patrão reconhecer que o que você fez não foi errado e vai te chamar novamente. Deus quer isso. Deus quer que você abra mão das coisas para poder seguir uma vida com Ele. Ele quer sim te abençoar, Ele quer sim te dar uma vida boa, mas Ele quer que você lembre o seguinte, que se for preciso você perder tudo para ter Ele, que você perca. Se for preciso você ganhar tudo para viver com Ele, que você ganhe. Mas que nunca falte a presença dEle em nossas vidas. E como que a gente tem essa certeza? Através da oração, através da busca. A oração faz a gente ter uma intimidade com Deus. Mas você fala, mas às vezes eu não tenho tempo de orar, às vezes eu não tenho como orar, estou trabalhando, eu vou fazer como? Não tem lugar, eu vou ajoelhar no meio do serviço e orar. Se você fizer isso, ainda é melhor. É melhor. Porque todos vão ver que você realmente serve a Deus. Que você realmente não tem medo de nada. Que o que importa para você é o que está no céu. Mas tem como você orar aqui, na sua mente. Você não precisa fechar o olho para você orar. No pensamento você ora. Se você puder, por alguns segundos, fechar o olho, você fecha o seu olho e fala, meu Deus, me guarda, me protege, me livre de todo mal. Me usa conforme a tua vontade. Sou instrumento nas tuas mãos. Pronto. Você já orou. E Deus ouviu. Agora, quando você chega na sua casa, aí sim você ajoelha, ora. Antes de sair de casa, Senhor, me acompanha. Faz igual o Moisés. Moisés, aonde Moisés ia, ele convidava Deus para ir com ele. Ele ainda falava o seguinte, Deus, se o Senhor não for comigo, não permita nem que eu saia daqui de dentro, desse local. Isso é uma oração. Às vezes você está passando uma dificuldade no dia, seu dia não está bom, não está legal. Você está angustiado, você não sabe o que você faz. Você não precisa ajoelhar e chorar e gritar, não. Você
Você fala como se estivesse conversando com um amigo, que é, na verdade Deus é nosso amigo, Jesus ele é nosso amigo. Você fala, poxa Deus, está complicado hoje, está difícil, eu não sei mais o que eu faço, me ajuda. Espírito Santo, segura na minha mão, só o Senhor é capaz de me ajudar. Você já está fazendo uma oração. E por último, para finalizar, para não ficar muito grande o vídeo, vou deixar aqui no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 16, reforçando aquilo que eu falei alguns minutos atrás, que onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Porque fica mais forte a oração. Sua oração vale sozinha. Sozinho, ela vale sim, com certeza. Mas quando tem 2 ou 3 orando pelo mesmo propósito, a sua oração fica mais forte. Você já viu dizer que falar sobre o cordão de 3 dobras? O cordão, quando ele tem uma perninha só, uma linha, você pega a linha, ela arrebenta com facilidade. Mas se você pegar 2 perninhas da linha e juntar, para arrebentar, já é mais difícil. Se você juntar 3, 4, 5, vai ficando cada vez mais forte, daqui a pouco vira uma corda e você não arrebenta mais. E é isso que Deus está falando aqui, sobre onde tiver 2 ou 3 reunidos, é mais forte. O clamor é mais forte. E aqui no livro de Tiago, vai dizer, Tiago 5,16, vai dizer: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns aos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. O que ele quer dizer com isso aqui? Tiago está dizendo aqui que nós temos que ter alguém para conversar, alguém que vai saber nos aconselhar e nos entender espiritualmente. Não é qualquer um que você vai chegar e contar o que você fez, o que você errou, não. Porque tem gente que você vai contar para ele achando que ele vai te ajudar, ele só vai acabar com você mais ainda. Aqui ele está falando de você procurar um irmão na fé, uma pessoa que você vê que ele tem vida com Deus. E ele vai te ajudar. Ele vai orar junto com você naquele determinado propósito ali. Mas antes de tudo, você tem que pedir perdão para Deus. Você fala assim: Deus, eu errei, eu irei, eu menti, eu traí minha esposa, eu traí meu esposo, eu maltratei um amigo de trabalho, eu roubei, o que for. O que for. Não existe pecadinho e pecadão, tudo é pecado. O único pecado na Bíblia que fala que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E o suicídio, né? Fora isso aí, meu irmão. Qualquer pecado tem perdão desde que haja arrependimento. Você confessa seu pecado a Deus, Ele te perdoou na hora. Se arrependeu, não vai fazer mais, Deus te perdoa na hora. Mas aqui Jesus manda, Deus fala aqui que, através do apóstolo Tiago, que a gente tem que ter alguém para conversar. Porque aquela pessoa, você bota para fora o que você fez de errado, aquela pessoa ela vai saber te ajudar, te aconselhar dentro da palavra. Não vai procurar gente aí que não sabe de nada e vai te falar besteira, você vai ficar pior. Procura quem tem conhecimento da palavra. Ah, meu irmão, eu sei, eu pequei, eu fiz isso, fiz aquilo. Ele, não, meu irmão, vamos orar. E Deus vai dar uma palavra aqui que vai falar com você. Pronto. E ali, naquele momento, vocês dois vão orar juntos
para a sua força, para aumentar a sua força, para aumentar a sua fé. Lembrando do cordão de 3 dobras, vai aumentar a resistência. Porque onde era só você orando pelo aquele pecado, pelo erro, às vezes é um vício, você não consegue parar. Uma bebida, um cigarro, uma pornografia, uma mentira. A mentira é um vício. A pessoa vai pegando o costume. Você não conseguia parar sozinho, orando sozinho. Você vai, quando você expõe o seu erro, a pessoa sabe, seu erro ele fica mais frágil. O inimigo já não consegue mais te aprisionar naquele erro. Por quê? Porque ele sabe que não é só você sozinho que vai lutar contra aquele erro. Tem outras pessoas a mais lutando e vai te ajudar. Por isso que fala, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns aos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Então, meus irmãos, esse aqui é os versículos, né, de meditação. Meus irmãos, se você gostou disso, essa palavra que Deus me direcionou a vocês, eu peço que vocês curtam o vídeo, compartilhem aí, por favor. Vamos divulgar cada vez mais a palavra de Deus, levar o Evangelho, né? Porque o mundo está sedento da palavra de Deus. E nós precisamos cada dia mais nos encher, porque o mundo já é maligno. E a gente está vivendo cada dia mais. Quem é cristão e conhece a palavra, quem não é também, mas já ouviu falar. O fim está próximo, Jesus está voltando. E não é tempo mais de brincar, não é tempo mais de ficar dentro da igreja ou no mundo, na igreja ou no mundo. Ou a gente fica dentro da igreja, ou a gente fica no mundo. A Bíblia fala em Apocalipse que antes que você seja quente ou frio, que nunca seja morno, ou quente ou frio, pois morno vomitar-te-ei da minha boca. Deus tem raiva de quem fica dentro e fora, dentro e fora, dentro e fora. Ou você fica lá fora e aceita logo que o inimigo quer, faz a vontade dele, ou você vem para Jesus, para Cristo, para ter a vida eterna, para ter a salvação. Então, se você gostou, curte, compartilha, envia para os seus amigos, envia para algum parente, envia para todo mundo. Vamos levar a palavra do Senhor. Eu agradeço quem me acompanhou até aqui. Eu vou estar tentando postar vídeo toda semana, um vídeo para não ficar muito enjoativo. E sempre, todo dia, tem videozinhos de motivação, videozinhos de versículos da palavra de Deus, mensagenzinhas que eu sempre tenho colocando. Quem me acompanha nas minhas redes sociais sabe. Eu agradeço a todos que me ouviram até aqui. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Em nome de Jesus. Eu quero me despedir de todos com a graça e a paz do Senhor. Que a doce comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam conosco, não só hoje, mas para todos sempre. Que todos possam dizer amém. Tenham um bom dia.